Então, boa tarde, gente. Como todo mundo concordou com a gravação, já tá gravando, né? Acho que tá. É, eu vou começar a se compartilhar agora. Então, agradecer a todo mundo que está aí presente. Tá? Eu sou o Franco, eu sou o Dev Mobile. Já participei de um compartilhamento mais cedo esse ano, que eu compartilhei junto com o pessoal alguns aprendizados que eu tive no TDC, né, durante o TDC do ano passado, sobre boas práticas de escrita de código. E hoje eu vou apresentar aí, trazer aqui alguns aprendizados sobre outro tema da engenharia de software, que é o Domain Driven Design, tá? Acho que todo mundo conhece aí na área pela sigla DDD. E, bom, acho que eu imagino que alguém já esteja familiarizado, enfim, já tenha ouvido falar de nome, assim. Mas aqui a ideia, então, dessa apresentação é passar para frente alguns aprendizados que eu tive dessa abordagem nos últimos meses. No caso, também tentar ver, né, se a gente consegue incutir alguns desses princípios dessa abordagem nos processos de discovery e delivery. Então, já indo direto ao ponto, né, que é o design orientado ao domínio, né, que dá nome a essa sigla. O DDD ele surgiu como conceito, como termo, no início da década de 2000, no início dos anos 2000, como resultado do trabalho conjunto aí do Martin Fowler e do Eric Evans, dois arquitetos de software bem renomados, tá? E está ganhando até nova relevância agora com o advento da engenharia de contexto, né, no âmbito aí dos agentes de IA, para tarefas no dia a dia e produtividade no geral também. E a premissa principal deles, né, básica, é de que se os softwares nascem para resolver problemas de negócio, então é, parece ser interessante que o negócio ele guie ali decisões de design e decisões de arquitetura. E o fato que quando toda a equipe, né, todo mundo do projeto, ela sabe ali o contexto, né, tá inteirada do contexto por trás do que está sendo construído, a gente consegue colher vários benefícios com isso, né, com uma maior eficiência na colaboração entre equipes do projeto e também uma maior solidez e promove também um pragmatismo na adoção de padrões de projeto e na implementação da lógica de negócio do sistema, que no caso ali é a parte mais importante, né, o coração do software. Então, o DDD, ele não é uma técnica isolada, não é também uma arquitetura específica, é basicamente ali uma abordagem, né, uma nova forma de se pensar decisões, assim, de design e de arquitetura, né? Então, a gente vai ver que o ponto principal dessa apresentação que eu quero passar é que a gente pode tomar decisões técnicas, né, usando padrões, adoção de padrões técnicos, sempre ali com base, né, no conhecimento das características do domínio que a gente está inserindo ali o nosso produto, tá? E assim, a gente pode colher resultados melhores. Essa apresentação, ela está totalmente, a principal referência dela, no caso, é o livro Aprenda Domain Driven Design, do Vlad Kononov, então o material inteiro é baseado nele, e mais algumas leituras e estudos que eu fiz à parte. É uma das introduções ao DDD mais, assim, boas que a gente tem, melhores que a gente tem disponível hoje. É, no caso, bem interessante, porque ele traz ali, ele condensa vários fundamentos várias obras da literatura renomadas, enfim, nessas últimas 2 décadas que foram sendo lançados. O livro está dividido ali em 4 partes, né? Você tem o design estratégico, o design tático, depois aplicando na prática em relação com outras metodologias modernas. Eu estruturei essa apresentação também seguindo essa linha, mas sem aprofundar demais também para não ficar algo muito denso, né? Acho que nem todo mundo aqui é dev, nem todo mundo aqui é técnico, e não é a ideia do DTD ser algo totalmente técnico, puramente bem específico, assim, a ideia ele tem uma pegada mais interdisciplinar, e é isso que eu vou tentar focar aqui, tá? Então, quem estiver mais interessado nessa parte mais técnica, daí eu recomendo que leia o livro, beleza? Então, aqui a gente tem obras correlatas também, que basaram muito a escrita desse livro, né, na leitura desse livro do Vlad, então, obras bem de referência, assim, para quem quer se aprofundar nesse tema de DDD. Então, você tem o Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas, do Martin Fowler, que traz ali, ele introduz ali alguns padrões de projeto, padrões de arquitetura que serviram de base para novos padrões que vieram depois. Domain Driven Design, que é o livro, né, azul, o livro mais denso, mas é de fato onde o Eric Evans, né, que é o criador, que com esse termo, ele introduz a abordagem, e o Implementando Domain Driven Design, do Walt Vernon, que ele traz uma perspectiva mais prática aí do EDD para aplicado ali em projetos mais complexos. Eu estruturei essa apresentação em 3 frentes, então, para começar pelo design estratégico, que meio que eu vou trazer ali, né, como um entendimento sobre como a gente pode modelar estrategicamente o domínio e também estabelecer uma linguagem comum a todos, né, do projeto, todos os stakeholders que estão ali envolvidos, né.
Descer depois para o design tático, onde eu vou falar um pouco sobre padrões de projeto, padrões de lógica de negócio, padrões de arquitetura, não não focado tanto ali no catálogo de padrões em si, né, porque, como eu falei, a ideia não é tanto aprofundar o conceito, mas sim entender quando aplicar com base na análise prévia das características do domínio, tá, isso é o mais importante. E por último, falar sobre o DDD em projetos brownfield, tá, que é como a gente pode analisar o design atual de um projeto, né, de uma base de código também, e modernizar ela de maneira incremental e gradual com base nesses princípios do DDD. Então, feito esse preâmbulo, né, eu vou começar, então, pelo design estratégico. O fato é que, antes de escrever qualquer linha de código, é importante que a gente entenda qual que é o problema de negócio, enfim, o problema que está sendo resolvido pelo software, e isso passa, primeiramente, pelo entendimento do que é o domínio de negócio. E o domínio de negócio é um conceito simples, mas que, por vezes, pode ser abstrato, né? Toda organização, ela, via de regra, né, realiza atividades ali que são voltadas a oferecer ali um valor, né, de negócio, um valor a ser percebido pela sociedade, né, algum grupo coletivo. Então, pode ter ali uma clínica médica que realiza atendimentos à sociedade, né, à população, um banco que processa transações para os seus clientes, ou assim como, sei lá, uma escola, ela oferece ensino aos estudantes. Então, o conjunto de regras, processos, conhecimentos e características dessas atividades vai formar ali o domínio de negócio, né? Então, é basicamente o mundo real sendo representado e automatizado por meio do software. E nesse sentido, no contexto do DDD, é imprescindível que o dev, ele saiba, né, conheça profundamente, né, esse mundo, né, e não só receba, né, as tarefas, os requisitos, sem refletir nada sobre, que ele saiba profundamente as regras de cada fluxo para poder criar um código o mais fiel possível ao negócio, tá? Então, outro conceito do DDD estratégico é o do especialista de domínio, né, que é basicamente aquela pessoa que conhece profundamente as regras que eu acabei de comentar, né, não é, no caso ali, o dev, não é o arquiteto de software, não é o PO, não é o gerente de projeto, é aquela pessoa que, de fato, vive o negócio no seu dia a dia e que se beneficia diretamente dele, né, aquela pessoa que sabe o que a gente está construindo, mas não sabe como a gente está construindo, né, então pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser um estudante da rede pública de ensino, tá, o DDD ele trata essa pessoa com autoridade máxima, né, então é aquela pessoa que a equipe de produto vai estar ali sempre dialogando frequentemente para entender o que o sistema tem que fazer, como ele deve se comportar em situações mais específicas. E um sintoma de que esse diálogo não está indo muito bem é você construir um sistema totalmente, enfim, tecnicamente impecável, tecnicamente escalável e tudo mais, mas ele não satisfaz as necessidades do especialista de domínio, né, que é o que importa realmente, né, é o que traz valor. E até lendo o livro, né, uma percepção minha particular, eu percebi que o quanto o Bridge já é maduro nisso, sabe? A gente tem um modelo de processo já centrado no usuário, que, enfim, desde o início a gente traz ali essa perspectiva de, enfim, literalmente vai estar validando com os usuários e com o cliente, enfim, o que é preciso. Então tem essa preocupação desde o início, mas não é uma realidade, né, do grande maioria do mercado, e é uma das razões, se não a principal razão, do DDD ter sido proposto como abordagem de design. Bom, dentro do domínio, vão surgir desafios, oportunidades de melhoria em processos, e esses desafios eles são chamados de problemas de negócio. Dentro de um domínio pode existir vários problemas de negócio, e por isso, idealmente, muito importante a gente definir claramente qual que é o problema de negócio que o nosso sistema, nosso software vai querer resolver, porque só assim a gente vai conseguir, né, só refinando e, enfim, definindo muito bem os limites do problema, é que a gente vai conseguir tomar decisões arquiteturais mais para frente, mais assertivas, mais acuradas. Tá? E isso nos leva a essa definição do conceito de modelo de domínio, que é basicamente um recorte do domínio com base na delimitação do problema de negócio que o software vai resolver. Naturalmente, a gente não quer abordar todo o domínio, né? A gente vai querer ali restringir apenas regras, fluxos que fazem sentido, são mais relevantes para o problema de negócio, tá? E, enfim, aí, justamente para trazer uma maior acurácia, né, na nossa solução e evitar ter um desperdício de esforço ali gasto, né, enquanto a gente quer, enfim, trazer detalhes e mais detalhes, a gente acaba criando um todo não coeso, então é muito importante tomar esse cuidado. Então aqui eu trago uma metáfora, né, que o livro traz, que nenhum mapa por si só mostra todos os detalhes do planeta, da mesma forma que um mapa
de metrô, por exemplo, não mostra características de relevo, nenhum software tem que tentar abraçar a resolução de todos os problemas de um domínio específico, né? O próximo conceito, né, do DDD estratégico, da modelagem estratégica, é o conceito de subdomínios, que basicamente são aquelas partes da atividade do negócio que são delimitadas dessa vez pela capacidade de você entregar, deles entregarem valor para os especialistas de domínio, né? Então, talvez seja uma das principais definições do DDD, vai embasar ali, vai, tipo, ajudar a orientar a gente na divisão de trabalho nas equipes e mais tarde também na adoção de padrões de arquitetura, padrões de lógica de negócio de maneira mais consistente. Tá, então, aqui a gente tem três tipos de subdomínios. O principal, que é basicamente o coração do software, a parte onde vai estar com a vantagem competitiva primária desse produto, é onde vão estar ali abrigadas as regras e fluxos mais complexos e mais voláteis do sistema, né, idealmente, né, como ele contém a vantagem competitiva primária, provavelmente vai ser a parte mais sigilosa da organização, né, do produto em si, é ideal que a gente construa ele internamente, então essa é a recomendação. Gastar mais tempo, investir mais tempo nisso aqui. O de suporte, como o nome diz, dá suporte ao principal, então ele até tem uma certa ali personalização para cada sistema, mas ele não contém ali ele não é o diferenciador principal, ou seja, né? Então, o ideal é que a recomendação é que você construa internamente ele ou terceirize o trabalho, né, isso a depender do custo-benefício, e se, claro, a política da organização, ela prevê esse contrato de terceirização, né? E o subdomínio genérico é basicamente problemas que acometem todo tipo de organização, todo mundo, né? Então, eles tentam resolver, eles se concentram ali do que já é meio que conhecido, né? Então, você pode ter um algoritmo de criptografia, um mecanismo de autenticação federada, um mecanismo de envio de e-mails, né? Tudo isso é comum a todos, né? E o ideal é que você compre ou adote uma solução já pronta, né, no mercado, por exemplo, via biblioteca, né, por exemplo, mas não procurar, então, não reinventar a roda nesse sentido, tá? Então, aqui esse quadrante é bem legal, porque ele mostra a relação dos subdomínios agrupados ali, selecionados pela complexidade da lógica e diferencial competitivo, né, respectivamente no eixo vertical e no horizontal. O principal, então, como eu falei, vai ter uma alta complexidade de lógica e um alto diferencial competitivo. O genérico, ele vai ter até uma alta complexidade, mas ele não vai ter um diferencial, não vai ser o diferenciador, né, do sistema. E o de suporte, ele tem uma baixa complexidade e um diferencial variável, né, mas geralmente ele vai estar sempre ali menor do que o principal, tá? Aqui, para ficar mais palpável, né, eu trouxe um exemplo do nosso aplicativo ali que a gente está desenvolvendo no mobile, que é o Isso Atendimento. Então, aqui, classificando, né, em principal suporte genérico, que eu coloquei, né, o SWAP, a folha de rosto e dados pessoais, que são, de fato, ali onde a gente vai trazer mais valor ao usuário, né, ao profissional de saúde, que ele vai estar, de fato, a estrutura do atendimento, propriamente dita, né, onde vai estar o histórico clínico dos dados do cidadão, né, ao longo do tempo, né, para fazer com que o profissional tome, né, decisões mais embasadas durante no momento da consulta, né? Então, de fato, aqui é a parte que mais traz valor de negócio. O de suporte é que vai abrigar coisas como a identificação da pessoa, lista de atendimento, sincronização com o PEC, autenticação, né? É importante, mas não é o diferenciador principal. E o genérico, ele vai conter coisas mais genéricas, propriamente dito, né? Então, criptografia local, log de eventos, monitoramento de falhas, feature flags, para tudo isso a gente utiliza uma solução já pronta. Agora, talvez, uma das partes, talvez o conceito mais importante do DDD como um todo, que é a linguagem ubíqua, tá? Também conhecida como linguagem onipresente. Num contexto que a gente trabalha em equipes com pessoas técnicas e não técnicas, é muito importante que a gente defina uma linguagem comum e padronizada entre todo mundo, todos os stakeholders, né? Desde os especialistas de domínio até os devs, os QAs, né? Isso a gente define como uma linguagem chamada linguagem ubíqua. Com isso, a gente deixa de ser necessário ali traduções entre o que o negócio pede, né, o que o cliente pede, e o que os desenvolvedores constroem, né, então você consegue reduzir drasticamente atritos de comunicação entre as partes do projeto. Então, naturalmente, para isso acontecer, a linguagem ela não pode ter jargões técnicos da indústria, então, até porque o especialista de negócio de domínio ele não vai querer saber sobre singletons, tabelas do banco, nada disso, né, strategies, coisas assim. E ela também não deve ser muito ampla a ponto de transformar os devs em especialistas de domínio, né? A gente não quer
A gente quer restringir a apenas os termos os termos substantivos e também comportamentos que fazem sentido para resolver o problema de negócio que a gente definiu, né? Isso se conecta muito com aquele conceito de modelo de domínio dos slides passados. E, naturalmente, para a linguagem ubíqua, ela se manter viva ao longo do tempo, ela precisa ser consistente, então ela não pode abrir margem ali, por exemplo, a termos ambíguos, né, que é uma palavra em múltiplos significados, nem para termos sinônimos, né, múltiplas palavras, um significado. Então, até o livro traz um exemplo, né, de termo ambíguo, que é a policy. Pode significar uma política reguladora ou uma policy de seguro. A ideia é que, como eles se conflitam, você utilize os dois de maneira separada, né, em toda a comunicação, no código, enfim, todos os artefatos que são produzidos. Os sinônimos, a gente tem um exemplo aqui de usuário profissional, acaba acontecendo de acabar conflitando. Pessoa, cidadão, paciente, eles são exemplos aí. É importante, então, a gente só usar um deles, escolher um dos dois, enfim, dos que se repetirem, ou determinar em que contexto cada um é utilizado, né, porque eles podem eles coexistir, mas sempre, se eles coexistirem, aí você identifica qual contexto eles aparecem. E para ajudar isso, a identificar esses atritos, a gente pode, uma ferramenta muito prática é o do glossário, né, que vai estar ali documentando de maneira, é um documento colaborativo, né, vai estar documentando ali a descrição e também em que contexto é utilizado cada um dos termos. O Bridge, ele já tem um glossário para o PEC, que eu trago aqui, né, para o domínio da APS ali. Então, SIAP, CID, são os termos ali que ele informa a descrição e o contexto que é utilizado, e isso é muito positivo para ter esse alinhamento semântico em todo mundo que participa do projeto, né? Então, a linguagem ubíqua, ela não só é composta de termos substantivos, mas também comportamentos, e para isso, outra ferramenta muito útil são os scripts de negócio, principalmente quando você escreve eles, ou seja, especifica o comportamento através de uma linguagem de domínio estruturada como o Gherkin. Então, o Gherkin, ele é muito bom porque ele te ajuda a descrever comportamentos de maneira padronizada, forçando tu a especificar ali qual ação é executada, qual o resultado esperado e em que contexto isso acontece. Então, aqui eu trago o exemplo, né, no domínio de ITAPS também. Dado que o profissional iniciou pelo SAP o atendimento da cidadã Guilhermina e que a cidadã possui a condição ativa de hipertensão, né, o CIAP2, quando a tela de registro clínica for carregada, então o sistema deve alertar na folha de rosto a condição de criticidade ativa. Então, aqui, o contexto é o dado que, a ação é o quando e o resultado é o então. Então, é bem padronizado. Pensando que eu não uso nada de linguagem técnica aqui, né, de tabela, do banco, integração com a API, nada disso. É basicamente, puramente comportamento de negócio sendo descrito. E lado a lado dos scripts de negócio, a gente tem os testes unitários, né, que são, de fato, uma documentação executável dos comportamentos do sistema. Então, o ideal é que a gente também utilize a linguagem ubíqua neles, né, e para justamente evitar acoplamento com detalhes de implementação. Porque se da tua descrição do teste, tua implementação do teste está mudando sempre que a tecnologia está sendo trocada, né, que pode acontecer, ele não está, de fato, falando do domínio, né, ele está sendo bem dependente aí do que foi implementado, e não é o que a gente quer. A ideia é que ele só troque quando os requisitos mudarem via de regra, né? E também, quando você adota a linguagem ubíqua, dá para ver que fica bem mais fácil de você entender a razão do ponto de vista de negócio dele existir. E, bom, para fechar, né, essa parte da consistência da linguagem ubíqua, ter uma linguagem comum padronizada vai drasticamente reduzir, de fato, ali, os atritos de comunicação entre todo mundo. Mas não só isso, isso também impacta diretamente a forma como a gente trabalha com a IA. E aqui é legal porque eu consigo traçar meio que esse paralelo, né, essa relação entre o DDD e essa nova tendência de adotar os agentes de IA para a produtividade no geral, e tarefas do nosso dia a dia. E o fato é que quanto mais consistente for a linguagem ubíqua, né, acho que a gente utilizar nos artefatos como critério de aceitação, código, testes, os próprios prompts que a gente escrever, melhores em termos de qualidade vão ser as respostas que a gente vai receber deles, né? Isso porque quanto mais contexto de negócio ele tiver, mais inteirado ele tiver do contexto de negócio, menos tempo, né, mesmo tempo a gente vai desperdiçar ali reescrevendo prompt, corrigindo ambiguidade, e isso é bem relevante. Então, isso, inclusive, é o que aparece em alguns papers recentes, né, muito paper saindo do ano passado para cá sobre isso. Eles atestam ali que você tendo documentado a linguagem ubíqua, você consegue extrair uma série de benefícios, como, por exemplo, que respostas mais concisas, né, menos verbosas, isso porque menos o agente, ele vai estar ali tendo que consumir
contexto, né, desperdiçar contexto, desperdiçar tokens, reinterpretando termos que já deveriam estar consolidados, né, você já consolidou em sessões passadas, corrigindo ambiguidades, corrigindo sinônimos, tudo isso. Então, nesse sentido, tem uma economia em termos de recursos muito alta. As respostas tendem também a ser mais acuradas, né, você ter menos inconsistências ali sendo retornadas, menos alucinações ocorrendo, e a navegação entre os artefatos, né, se torna muito mais fluida naturalmente, porque você está usando termos padronizados, então você consegue diminuir a indireção, aumentar essa facilidade de navegação. Tá? Então, nesse sentido, também vai reduzir o consumo de recursos. E então, para fechar, né, você tem então ali um glossário de termos, né, de domínio bem contextualizado, você tem ali scripts de teste, critérios de aceitação bem específicos, testes unitários, exemplos de testes unitários ali no sistema, tudo isso vai virar, de fato, contexto para o agente produzir código para a gente, né, artefatos no geral, mais alinhados ao negócio. Né? Isso vale não só para dev, a gente pensa, pô, isso pode, geralmente, né, tem essa tendência, né, isso só serve para desenvolvedor, né, mas vale muito a pena também aplicar para outras áreas, tipo, análise de sistemas, né, PO, que precisam fazer ali as especificações, você pode pedir para o agente te interrogar e vocês, juntamente, né, vocês ativamente vão estar ali criando, né, refinando bem o domínio e fazendo ali as especificações. Depois você pode conectar ali com o GitHub e abrir a tarefa para você vai refinando, né, você pode dar em insumo para ele uma ata de reunião, né, resumida, transcrita ali pelo Gemini com o cliente, né, então, tudo isso é uma possibilidade para designer, que fazem ali as prototipações também, né, com base no design system, nos style guides, também dá para você conversar com ele, fazer questionamentos e tal, e ir refinando para produzir essas especificações. Os QAs que fazem ali os scripts de teste end-to-end, né, você pode criar ali casos de teste com uma linguagem padronizada de domínio como o Gherkin, e aí depois pega o Cloud Code, enfim, um agente desse tipo, uma ferramenta assim, se conecta ali com o Appium, com o MCP do Cypress, por exemplo, daí, enfim, cria ali os testes, ele vai produzir um resultado, você valida se aquela saída está correta, né, se faz sentido aquilo na ponto de vista de funcionalidade. Então, nosso trabalho, cada vez mais, ele está indo, na minha visão, tipo assim, na direção de criar contexto, né, criar especificações que estejam alinhadas ao valor de negócio, e que utilizem a linguagem dos nossos usuários, né, porque assim a IA ela consiga ver e meio que entender, né, esse é o domínio, né, assim que o domínio funciona, então, assim que eu vou operar dentro dele, essa é a linguagem compartilhada, então, assim, eu vou usar esses termos aqui para ter esse padrão, tá? Então, a gente vai estar mais orquestrando, né, cada vez mais, e sempre revisando ali para assegurar a qualidade máxima desses resultados que são produzidos. Então, para fechar, a linguagem de negócio é a única linguagem possível e entendível, ela deve ser usada consistentemente em todas as comunicações sobre o projeto, tá? Seja entre nós humanos, seja, enfim, com a IA. A linguagem ubíqua, ela naturalmente vai ter uma limitação, que é quando termos de um contexto de negócio, eles variam de significado a depender da parte do sistema que você olha, né, da parte do negócio, do contexto que ele se insere. Então, por exemplo, num domínio de e-commerce, um termo cliente para o subdomínio de atendimento inicial e vendas, ele pode ser interpretado de maneira diferente para o subdomínio de suporte, tá? E nos dois primeiros ali pode significar ali alguém que compra, né? Mas no de suporte alguém com uma pendência, né? Então ele carrega ali semântica e dados bem diferentes. E isso a gente chama de contextos ilimitados, né? Até para um exemplo mais palpável, né? Mais próximo da gente, ali no aplicativo atendimento, a gente tem ali o termo atendimento, né? Que varia dependendo do contexto ali, porque a gente tem o contexto do swap, né? Do atendimento e o contexto de sincronização com o PEC. Então, o atendimento, ele possui uma semântica bem diferente, na medida que ele é um registro clínico no momento, capturado no momento da interação do profissional com o paciente ali na consulta, né? Então, ele carrega ali a validação de regras de negócio bem específicas para consolidação local. E o que não há na sincronização, né? Na parte da sincronização, é basicamente o atendimento a uma unidade de transporte que vai estar ali contendo ali metadados específicos para consolidação no PEC, né, coisas que não são relevantes de fato para o SOAP. Então, esses contextos delimitados, eles completam a definição da linguagem através aí da descoberta das fronteiras dele. Então, o objetivo é que a gente não tenha o modelo de um contexto corrompendo semanticamente o modelo de um outro. Tá? Então, essa é a ideia.
Se a gente viola esse princípio da linguagem, de uma linguagem por contexto, a gente pode ter alguns problemas de manutenção, como, por exemplo, a ambiguidade, né? O código tende a ficar mais caótico, com conceitos conflitantes, né? Gerando um código espaguete. A colaboração tende a ficar mais prejudicada, pode, enfim, principalmente quando a equipe trabalha em módulos que deveriam ser independentes. Um sintoma é quando você, na equipe A, está ali lançando uma feature e precisa testar uma parte inteira, né, da equipe B. Né, então, você gera esse acoplamento semântico, quando não é ideal. E o descasamento com o negócio propriamente dito, né, quando você não mapeia ali as nuances da linguagem ubíqua, podem surgir dúvidas do que ela representa, e isso se reflete ali na compreensão do código, que pode gerar bugs de funcionalidade. Então, é importante tomar cuidado com isso. Isso se conecta muito também com o princípio da ortogonalidade, que é basicamente parte do sistema que tem diferentes razões para mudar, elas têm que ser capazes de evoluir, independentemente, sem gerar impactos entre si. Então, via de regra, né, sempre que houver um conflito de linguagem, a linguagem ubíqua, entre contextos, é preferível tu duplicar os modelos do que compartilhar eles, né? Mas, claro, né, sempre atentar para você definir bem os limites dos contextos, para você não acabar gerando duplicação dentro do mesmo contexto, né? Porque aí, de fato, pode gerar ali todos os males da duplicação que a gente já conhece, né? Em termos de manutenção. E por último, né, trazer aqui um exemplo do módulo common, né, que é o núcleo compartilhado, é muito comum aí em aplicativos. Então, ele é positivo, né, quando ele evita duplicações incorretas e dificuldades em manutenções, mas ele deve ser evoluído com cuidado, né. Segundo o DDD, ele ressalta ali que ele deve ser bem enxuto, né, contendo apenas elementos cuja equivalência semântica seja consensual entre os contextos afetados. Então, beleza, é ok tu compartilhar utilitários, widgets globais, temas, constantes, contatos que sejam realmente transversais, né, que as regras elas sejam compartilhadas de fato entre vários contextos, mas tomar cuidado principalmente com regras de negócio que de fato podem parecer iguais, mas elas, por exemplo, estão contidas em entidades, então, dependendo do local que você chama, podem representar semânticas diferentes, né, e também casos de uso, né, dependendo da ação, né, se ativa de diferentes lugares, isso pode ser de fato algo diferente, tá? Então, esse foi o design estratégico. Eu vou iniciar agora o design tático, que é basicamente falar de padrões de projeto, mas, enfim, né, se o design estratégico ele fala ali do que e do porquê, o design tático ele vai tratar muito mais do como, tá? Então, juntando esses dois que a gente vai conseguir ver onde eu quero chegar, onde a complexidade do negócio, que a gente vai aprender a mapear agora, ela justifica a complexidade arquitetural na base de código. Tá? Aqui eu vou tratar de padrões de lógica de negócio primeiro, e em sequência, padrões de arquitetura, mas, de novo, né, sem aquela ideia de trazer um catálogo e focar muito nisso, e sim entender quando aplicar cada padrão, né, com base nas características do domínio. Então, começar por um padrão de lógica de negócio mais simples, aqui eu vou tratar do script de transação, tá? Que ele foi introduzido pela primeira vez no livro Padrão de Arquitetura de Aplicações Corporativas, do Martin Fowler. Ele, nas palavras dele, né, então, ele organiza a lógica de negócio por meio de procedimentos, onde cada procedimento lida com uma única solicitação da apresentação. Então, a ideia é basicamente você garantir a consistência da lógica através de transações reversíveis. Ela é a base para padrões de lógica de negócio mais complexos, inclusive, que a gente vai ver mais tarde. Tá? Então, aqui um exemplo em código, né, aqui de maneira bem simples, bem clara, ele está buscando leads, né, o conceito de domínio remotamente, e se a listagem que voltar não for vazia, ele vai ali persistir ela, né. Então, nenhuma regra de negócio aqui complexa está presente aqui, né, a ideia que, enfim, vai ter ali no máximo um if, uma partição, um filtro por um ou dois atributos, mas nada muito exagerado, nada muito complexo mesmo. A ideia não é você armazenar essa lógica em objetos, uma hierarquia de objetos, como seria um paradigma orientado a objetos, né? E mais sim em um método procedural, né, propriamente ali bem centralizado e único, né? E quando a gente pode usar o script de transação, quando a lógica é basicamente executar de maneira trivial um fluxo de passos bem simples e não modelar um comportamento rico do domínio. Né? Entram aqui processos lineares, como o ETL, né? A integração também de sistemas, como sincronização, log de eventos e tudo mais. Feature flags também podem entrar aqui.
E ele é bem recomendado para subdomínios de suporte e genéricos, né, que não tendem ali a ter uma alta complexidade, nem uma elevada volatilidade. E um alerta, né, que quando começar a aparecer muita lógica de negócio duplicada entre os scripts, pode fazer sentido migrar para um padrão mais avançado de lógica. Para lógica de negócio, ainda falando de lógica de negócio complexa, eu vou falar agora de um padrão que foi, tipo assim, acho que é o símbolo do DDD tático, eu acho, que é o modelo de domínio, tá? Não confundir com o modelo de domínio do design estratégico, aqui a gente está falando de um padrão de projeto. E o Martin Fowler foi ele que introduziu esse padrão também no livro dele, no mesmo livro dele, mas quem de fato refinou e continuou de onde ele parou foi o Eric Evans no livro azul, né, no livro de DDD. Tá? Então, nas palavras do Martin Fowler, o modelo de domínio, ele é um modelo orientado a objetos do domínio que incorpora o comportamento e os dados. Então, a ideia aqui é a gente modelar a lógica de negócio em uma hierarquia de objetos que, de fato, protegem esses comportamentos e dados, essa lógica mais complexa, né? Então, a ideia é você armazenar, de fato, em uma hierarquia de objetos e não num método procedural, né, único e centralizado, né? E cada objeto dessa hierarquia é chamada de bloco de construção, e ela vai incorporar ali a linguagem ubíqua, vai sempre respeitar também a delimitação dos contextos delimitados, né, daquele contexto delimitado que está ali sendo aplicado o padrão. Então, o primeiro bloco de construção são os objetos valor, né, esses objetos, eles são identificados pela composição dos seus valores, né, então, mudou um valor, já muda a identidade do objeto ali, né, então, nenhum campo, portanto, de ID explícito, ele é necessário para identificar eles, e eles vão caracterizar as entidades. Então, um exemplo em código desses objetos valor aqui seria a representação de um e-mail aqui, né, que é legal porque a gente consegue ver a finalidade principal do objeto valor, que é, de fato, proteger as invariantes do domínio, né, do negócio, que é basicamente as regras de negócio que devem se manter constantes em todo o ciclo de vida desse objeto, né, desde que ele foi instanciado até que ele é liberado na memória, né, então aqui, desde que ele é instanciado, a gente já valida, né, que, enfim, tem ali um formato adequado por meio de uma expressão regular, assegurada, e se ele não passa de 120 caracteres. Então, essas são as invariantes do negócio que estão sendo validadas aqui, e que, durante todo o ciclo de vida, né, se ele está instanciado na memória, quer dizer que ele está garantindo essa regra de negócio. A gente não está espalhando em classe de serviço, em classe de validação, né, a gente está assegurando que se ele existe, então, quer dizer que está sendo válido. As entidades, elas são objetos que, ao contrário dos objetos valor, eles são identificados sempre no campo de ID explícito. Então, se tu atualizar um dos valores de atributos ali complementares dela, você não vai estar alterando a identidade do objeto. Então, exemplo em código, aqui eu trago de uma pessoa, né, se você alterar, por exemplo, ali um endereço, você não vai, de fato, mudar a identidade dela, né, só vai mudar, de fato, quando o ID, né, dela mudar. Os agregados, elas são talvez o principal bloco de construção, né, que é a unidade de consistência lógica e transacional dentro do modelo. Ele vai representar uma hierarquia de entidades onde as invariantes do conjunto elas estão protegidas, né? Então, o princípio básico é você encapsular toda a lógica de negócio dentro deles, né? Os agregados vão ser formados ali por entidades e objetos valor que a gente já viu, né? E a lógica de negócio, ela tem que ser sempre ali contida dentro dele, como eu falei, e ela é só acessada por uma entidade que é designada como uma raiz do agregado. Então, aqui, essa hierarquia aqui dá para ver melhor o que seria essa hierarquia. A raiz do agregado, que é onde meio que dá acesso a essa lógica, seria aqui no domínio de compra de ingressos, esse objeto ticket, e ele é composto por, né, uma hierarquia de entidades e objeto valor, né, que cada um vai ter sua própria lógica de negócio, em variantes sendo validadas, né, e o ideal é que quando você tem que se referenciar ali, né, com um outro agregado, é que a gente referencie pelo ID, né, justamente ali por não criar uma complexidade acidental, né, você não ter ali problemas de desempenho se esse agregado tiver muitas relações. Então, esse é o padrão que se usa, né, referenciar sempre outros agregados pelo identificador. Aqui um exemplo também em código sobre um agregado, como outros blocos de construção, ele também varia em variedade de negócio na instanciação e também na mudança de modificação de estado, que é o caso ali dos métodos de debitar e acreditar dessa conta bancária. E também, né, na parte ali da modificação do estado, a gente está validando as regras de negócio, essas invariantes, né? Então, essa é a ideia.
E, por último, os serviços de domínio, eles são serviços, classes de serviço que abrigam lógica de negócio que não incluem, né, relacionam nenhum agregado específico, né? Ou eles combinam vários agregados que, enfim, não, a lógica não pertence a nenhum agregado específico, né? Você pode ter a lógica não pertencendo a nenhum ou vários ao mesmo tempo. Então, ele não vai armazenar muito estado, né? O que ele faz realmente, ele geralmente vai ser cálculos, algumas transformações importantes para o domínio, né? E vão te devolver ali resultados mais independentes. Então, aqui um exemplo para cálculo de juros, né? Domínio de financeiro. Você tem uma lógica de negócio ali envolvendo dois agregados. Se essa lógica pertence somente ao empréstimo, por exemplo, ele poderia ficar dentro do contexto daquele objeto, né, dentro do escopo daquele objeto. Tá? Mas aqui, de fato, é uma lógica de negócio que existe nessa hierarquia também. Antes de passar ali para os padrões de arquitetura, é importante dizer que o modelo de domínio, ele é muito recomendado ali para quando você tem um subdomínio principal, né, que é, de fato, onde vai estar a complexidade maior do sistema, né, então, de fato, como o nome já diz, né, a lógica de negócio complexa é melhor que você armazene, né, no subdomínio, né, num modelo de domínio que tenha essa característica por natureza, né. Então, justamente, como pode mudar frequentemente, como pode ter muita complexidade, classes enormes, é importante que a gente saiba, a gente consiga conter isso para não ficar se espalhando por várias partes da base de código. E é da mesma forma que a gente implementa a lógica de negócio, a gente tem que, nossa base de código tem que se preocupar também com outras responsabilidades, como apresentação, como lógica de, como acesso a dados, no caso, né, integração com APIs e tudo mais, integração com serviços, e para que a lógica de negócio não extravase entre diferentes componentes, é importante a gente controlar essa comunicação para que se tenha uma estrutura melhor, e para isso vem os padrões de arquitetura, né? Então, eu vou tratar aqui dos padrões de arquitetura, de camadas subjacentes e de camadas concêntricas, assim, em sequência, que são os dois que o livro traz. Então, o de camadas subjacentes é, basicamente, o padrão mais simples de todos, né, o mais básico, que basicamente ele organiza ali, parte da premissa de organizar a base de código em camadas, tá? Você vai ter ali, por padrão, 3 camadas, né, que é a de apresentação, onde você vai ter a interação com a interface gráfica, a de lógica de negócio, que é onde está, de fato, os padrões de domínio de lógica de negócio, e a camada de acesso a dados, e com uma variação, você também pode ter ali uma quarta camada, que é a de aplicação, ela vai ficar ali entre a de apresentação e a de lógica de negócio, que ela vai ali orquestrar mais casos de uso, né, chamar uma regra de negócio da camada de lógica de negócio e tudo mais, né, e a comunicação, né, o fluxo de dependências, né, a chamada de funções, porque aqui é tudo chamada de função, né, na prática. Então, vai ser sempre ali de uma camada para a camada imediatamente inferior a ela, né, subjacente a ela, por isso o nome. E isso, sim, pode gerar um acoplamento entre a lógica de negócio e acesso a dados, que é uma coisa que, como eu comentei, não é o que a gente quer, porque pode gerar ali uma certo acoplamento, né, de fato, né, uma dificuldade de você importar coisas de infraestrutura, por exemplo, dentro da lógica, isso pode acabar gerando certo, né, dificuldade de manutenção no futuro. Mas aqui, ele é bem funcional para subdomínios genéricos e de suporte, que eles não vão estar ali sofrendo uma volatilidade alta, nem tendo uma complexidade muito alta, né, então, é meio que um trade-off que você pode tomar, né, para não inserir uma complexidade acidental na tua base de código, a depender ali do local. Então, é bem comum, né, você, com base nesses princípios do DDD, você ter determinadas partes da tua base de código que adotam um padrão de arquitetura e outros que adotam outro com base ali na complexidade, da volatilidade do domínio, né. Então, isso é bem interessante. Aqui, uma representação visual da arquitetura em 3 camadas e de 4 camadas. Como eu falei, o fluxo de dependência é sempre de cima para baixo, e elas têm até outros nomes que podem aparecer a depender do framework, da convenção da equipe, né? E isso aqui, tá, gente, isso aqui se traduz a, enfim, organização de pastas, basicamente, geralmente é isso mesmo que vai acontecer, mas organização e a comunicação ali das partes da base de código. O de camadas concêntricas, que é o último que eu vou trazer aqui, é bem comum ele ser adotado
Já explico o que que é, né, mas ele é bem comum de ser adotado em bases de código que tem domínios mais complexos, né, ele recebe outros nomes como, por exemplo, Onion, hexagonal, ports and adapters, clean architecture, são nomes sinônimos, né, mas eles partem da mesma ideia central, que é basicamente isolar o domínio das camadas que se integram com tecnologias externas, então, por exemplo, frameworks de UI, bancos de dados, serviços. O domínio, a ideia central é que ele não inicie interação com ninguém, ele só vai te entregar ali o que for pedido a ele, né? Ele só vai entregar o que for solicitado, mas ele nunca vai se comunicar diretamente, né, iniciar a comunicação. Como ele faz isso através do princípio de inversão de dependências, né, o DIP, que para quem conhece Solid seria ali o princípio da letra D, né? Então, que diz ali que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, ambos devem depender de abstrações. Então, a ideia é que você tenha uma interface agnóstica de tudo, né, de tecnologia no domínio, e a implementação que fica aí na camada de infraestrutura, de fato ali para não gerar esse acoplamento com tecnologia e permitir que eles consigam, cada parte, evoluir separadamente, né? Então, é muito interessante você adotar, especialmente ali quando você está usando um padrão de modelo de domínio, porque meio que combina ali com a lógica, a ideia de isolar o domínio no centro, isolar a lógica de negócio quando ela é muito complexa, tá? E para finalizar, então, a gente tem o DDD em projetos Brownfield. Projetos Brownfield, eles são ali, segundo a definição, né, projetos cujos o produto, ele já se provou viável, né, no mercado, já tem ali, está sendo usado por milhares de pessoas, usuários no dia a dia, e que precisam eventualmente de uma modernização para combater a dívida técnica acumulada ao longo do tempo, ao longo dos anos, né. Então, é nesses projetos que a gente vai mais trabalhar e que é um pouco mais difícil de você aplicar o DDD à risca, né, por uma série de motivos, como, por exemplo, prazo, enfim, conhecimento do domínio, conhecimento dos próprios princípios do DDD, né, às vezes a equipe não está familiarizada, mas não quer dizer que a gente não possa se beneficiar desses princípios, né, dessa abordagem. A gente tem até passos que a gente pode seguir para adotar o DDD aos poucos. Então, aqui a gente tem a ideia, aqui a gente começa fazendo uma análise estratégica do domínio, né, então identificar o que, que faz parte do domínio, né, se fazer perguntas, né, qual que é o problema de negócio, quem são os especialistas de domínio, qual que é o valor de negócio da organização, né, e principalmente quais são os subdomínios, né, qual que é a vantagem competitiva primária da organização, do produto dele também, né, então, existe algum tempero especial, tipo um algoritmo, um design system feito internamente, né? Existem partes do sistema que elas se repetem podem ser reutilizadas, né? Se repetem entre organizações. Existem partes do sistema que eles são importantes, mas que não são o diferenciador principal. Então, respondendo essas perguntas, a gente vai ter uma clareza inicial para conseguir tomar decisões mais embasadas depois, né? E basicamente todo o resto vai vir por consequência, né? Padrões táticos e tudo mais, isso vem de efeito. Tá? Então, ao mesmo tempo, a gente vai desvendando ali a linguagem ubíqua também, né? Então, vai ali conversando, dialogando com os especialistas para construir glossários por contexto, né, também, documentações das regras de negócio, e vai cultivando esses artefatos, porque eles, de fato, vão formar uma documentação viva para alinhar, né, esse entendimento do domínio entre as pessoas ali do projeto, tá? E do ponto de vista ali de explorar o design atual, essa é a ideia que vem depois, a gente, do ponto de vista estratégico, analisar se existem conflitos de significado entre partes do sistema, né, a linguagem que é utilizada, ela é consistente em todas as partes do sistema, ou ela apresenta ali conflitos semânticos, né? Quais módulos poderiam ser separados e extraídos para contextos delimitados diferentes, né, conforme ali os conflitos da linguagem utilizada, né? Então, do ponto de vista estratégico, isso ajuda a guiar a gente a modernizar uma base de código. E no ponto de vista tático, né, quais os padrões de negócio e de lógica de negócio, de arquitetura que estão sendo aplicados ali, eles refletem de fato ali, condizem com a complexidade, a volatilidade do subdomínio que está sendo aplicado, que está ocorrendo ali, né? Isso ajuda a gente a evitar a complexidade acidental na hora da mudança, né, da modernização. Isso aqui a gente pode fazer, essa análise, através de uma varredura da base de código com os agentes de IA também, né? Então, isso ajuda a gente a agilizar o processo. E, por último, fazer uma modernização, né? A ideia aqui é que a gente redefina os limites lógicos da nossa base de código, né?
de acordo com os subdomínios que foram identificados. Então, a ideia é que a gente não cometa o erro de dividir a base de código ali por camadas técnicas, mas sim por termos que fazem sentido para o negócio, né? Então, a ideia é que a gente verifique se os limites lógicos, os módulos, os namespaces, eles estão alinhados com os limites dos subdomínios que a gente definiu, tá? Então, aqui no exemplo do marketing, né, do contexto delimitado, a gente está transformando ali a divisão em camadas técnicas, né, application, controller, services, repositories, em uma divisão ali por termos da linguagem ubíqua, né, então campanhas, otimização, publicação, leads, é algo que ajuda a gente a separar por feature, né, então todo o código que é relativo àquela funcionalidade fica contido naquele diretório, né, e, claro, dentro dele, aí, beleza, aí você pode dividir ali por camadas, por tipos de classe e tudo mais, né, por componentes. E quando a gente fala de modernização da base de código, a ideia é que ela seja ali progressiva e gradual, né, porque os projetos que tentam reescrever o sistema do zero, eles raramente vão dar certo ali, né, justamente por ter um alto custo envolvido, um alto risco de negócio também contido nisso. E a gente tem dois padrões, dois caminhos que geralmente se segue, que é a reescrita e a refatoração. A reescrita, ela basicamente, que também, né, se chama estrangulamento, ela vai ali criar um módulo paralelo ao antigo para você modernizar esse sistema, né? Então, a ideia é que o módulo legado, o antigo, ele meio que congele, né? Ele ainda vai, claro, receber eventualmente ali uma correção de produção, que às vezes surge, né? Mas a ideia é que você vá substituindo ele aos poucos até que ele desapareça por completo. Então, se algo der errado, você ainda consegue dar um rollback em produção com uma feature flag, né, naturalmente, aí para manter a parte funcionando, mas a ideia é que aos poucos ele desapareça. Tá? E essa estratégia ela é muito comum, né, de ser utilizada quando a parte da base de código está muito acoplada e muito sujeita a bugs quando, enfim, sempre que você fizer alguma modificação qualquer, né? Então, é muito funcional para subdomínios genéricos e de suporte, que você não espera ali que tenha uma volatilidade muito alta a requisitos, porque se tiver uma volatilidade alta, vamos supor que seja um subdomínio principal, você vai ter ali que dar, sempre que vier um requisito novo, você vai ter que dar manutenção ali no modelo, no módulo antigo e no módulo novo, né? Você vai ter que implementar isso nos dois, e isso meio que é trabalho dobrado. Então, tomar cuidado muito com isso, tá, para não acabar aumentando o custo de manutenção. Tá? E quem participou, enfim, viu o compartilhamento XP do ano passado que a gente fez sobre a modernização do processo de sincronização do app território, lá o que a gente fez foi uma reescrita mesmo. A gente manteve o módulo antigo até que a gente conseguiu assegurar a estabilidade dele. E a refatoração se basearia em realizar melhorias contínuas no módulo existente, a gente não vai criar um módulo paralelo, a gente vai aqui e ali ajustando nomes, estruturas e responsabilidades para refletir melhor o domínio e as boas práticas novas do mercado e tal, né? Então, naturalmente, por ela ser bem mais contida, a gente vai adotar a estratégia de modernização mais adequada para subdomínios principais que tendem a ter uma mudança mais frequente. Bom, e isso foi uma introdução, por que pareça uma introdução ao DDD, tá? Eu acho que o que fica realmente de lição aqui é uma mudança de visão sobre o processo de design, né, de software, né, de arquitetura. O principal fator ali que guia não deixa de ser a tecnologia propriamente dita, mas sim o domínio, né, passa a ser o domínio, e o princípio que norteia tudo isso é a delimitação. Né, você delimitar o domínio em um modelo permite focar no problema de negócio certo e evitar um desperdício de esforço. Tu delimitar ali um domínio em subdomínios permite que tu consiga decidir sobre construir, delegar, adotar parte da solução de acordo com o valor gerado, e de quebra de tomar decisões arquiteturais de modernização mais embasadas, e delimitar uma linguagem ubíqua em contexto permite que tu tenha uma comunicação mais clara e precisa, reduzindo atritos entre equipes nos processos. Tá? Então, delimitação é o principal aqui. Quando a gente fala de padrões táticos, o ideal é que a gente sempre trate eles como heurísticas e nunca como regras fixas. Então, assim como os domínios eles variam entre projetos, é normal que a aplicação dos padrões ele também varie, né? A gente não quer, de jeito algum, colocar ali uma complexidade acidental onde não é necessário, então isso é muito importante de se atentar. Então, aqui eu trago até um quote, né, uma frase do livro, né, o maior custo não está na escolha do padrão, mas sim em ignorar o contexto do domínio e aplicar onde não faz sentido. Tá?
E na década da IA, que todo mundo quer se atualizar das tendências aí que estão surgindo, o design estratégico, ele nunca perde relevância, muito pelo contrário, né, tem sido mais valioso do que nunca, né, você conhecer profundamente o problema de negócio, como o software ele gera valor ali, quando você fornece o contexto necessário, né, sim, você consegue orientar bem melhor a IA. E você tem uma linguagem ubíqua bem delimitada, não só reduz as ambiguidades de comunicação, mas também melhora a qualidade das respostas dos agentes de IA. Né? E o design tático, né, quando se fala dele, a IA ela executa muito bem os padrões de projeto, mas sempre ele cabe a gente a entender o quando e o porquê para avaliar, ajustar e evoluir o código gerado, né, para sempre se adequar ali às diretrizes que a gente tem no projeto. Né? Então, nossa habilidade ali de code reviewer, né, de revisão, né, não só de código, mas de artefatos no geral, é sempre ficando cada vez mais valiosa nesse sentido. E, naturalmente, não deu para abordar todos os temas, né, do livro, mas, por conta do tempo, mas alguns outros tópicos aqui que vale a pena ver à parte, né, então aqui a gente tem o Event Storming, que é basicamente uma dinâmica colaborativa que é realizada entre 10, 12 pessoas, que é inspirada no brainstorming. A execução dela é muito similar a de uma retrospectiva de sprint, em que você vai estar ali analisando o processo da equipe numa sprint, mas o objeto de análise aqui, ao invés de ser o processo, vai ser ali o domínio propriamente dito, né, que você vai tentar redescobrir a linguagem ubíqua, promovendo entendimento compartilhado entre as áreas, diferentes áreas ali da equipe, né. E a dinâmica, de fato, você pode fazer ali com o Miro, né, um mural, assim, branco, que você vai colando post-its, assim, e descobrindo essa linguagem. O Event Sourcing e a arquitetura orientada a eventos são abordagens que tratam eventos como fonte primária da informação do sistema, bem comuns aí em aplicativos mais em nuvem, né, e mais de grande porte. E a malha de dados é outro tema também, né, mas aí mais focado na engenharia de dados, que é uma arquitetura para processamento analítico que adota o DDD para delimitar a propriedade dos dados em contextos delimitados. Então, aí fica aí para quem tiver curiosidade, é uma alternativa para arquiteturas tradicionais como Data Warehouse e Data Lake. Achei bem legal, não conhecia isso aqui quando eu li. Mas é isso, gente. Essa foi a apresentação. Acho que eu agradeço aí todo mundo que esteve presente. E agora eu abro o espaço aí para quem tiver algum comentário, alguma dúvida, senão a gente encerra aí.